todos, muito boa noite. Vamos hoje falar da situação das Forças Armadas. Como é que estão a funcionar, com que recursos, com que meios financeiros. É possível ou não é possível reduzir o orçamento das Forças Armadas numa altura em que se fala, em que se discute os cortes de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado. E já se sabe que em relação ao orçamento das Forças Armadas também vai haver alguma diminuição. Não sabemos até que ponto ela será substancial ou não. Hoje é nosso convidado o General Loureiro dos Santos. Muito boa noite, Sr. General. Dr. Medina Carreira, boa noite. Boa noite, como Quer está? fazer a introdução do tema? Sim, o General Loureiro dos Santos era um dos convidados em potência que já estavam na lista há muito tempo. Nesta altura pareceu que era oportuno porque há várias coisas que estão a bulir com as Forças Armadas. A mexer. Umas de natureza externa, como a NATO. A NATO está a mudar as suas prioridades geográficas e estratégicas e os Açores vão senti-lo. Aquele, não sei se se chama quartel, aquelas instalações do Comi Berlante também mudaram. Creio que estão a passar-se para o Pacífico e para o Oceano Índico. A crise financeira geral, que também vai atingir necessariamente as Forças Armadas, e também o aparecimento de alguns elementos, uns dentro ainda da atividade e outros fora da atividade, com um sentido crítico muito agreste em relação ao que se está a passar. Sim, os militares têm estado particularmente ativos nos últimos tempos. De uns que estão dentro ainda e outros que estão fora. E parece que não aceitam as reduções que estão previstas, não é? Bem, isto quando não há dinheiro, as pessoas quer aceitem, quer não aceitem. Aqui em Portugal é que se descobriu que se pode viver sem dinheiro. Mas seja como seja, de facto há circunstâncias que começam a justificar um olhar sobre as Forças Armadas. Ninguém melhor que o General Loureiro dos Santos. Sr. General, para início de conversa, quantos militares nós temos neste momento? Qual é a dimensão das Forças Armadas para termos uma ideia do número de militares que temos neste momento, nos três ramos? Nos três ramos temos autorizados, efetivos autorizados, porque uma coisa são os efetivos autorizados, outra coisa é aquilo que existe permanentemente. Às vezes há atrasos nas incorporações, etc. Mas são 38 mil. 38 mil. Nós há 3 anos tínhamos 42 mil à volta disso. Quando foi assinado um memorando de entendimento com as entidades que nos estão agora a tutelar em termos financeiros, quem fez o memorando, quem acordou da parte portuguesa com o memorando, aceitou que, inexplicavelmente, do meu ponto de vista, que aquelas entidades estrangeiras exigissem a diminuição de 10% dos efetivos, que é uma coisa que, enfim, mexer no domínio mais nuclear da soberania, acho que foi um pouco exagerado. Isto não quer dizer que nós não precisássemos de reduzir efetivos. Sr. General, não se esqueça do que vai dizer, mas ouviu este fim de semana, a notícia, eu própria dei essa notícia, de que o Governo quer reduzir este número de 38 mil para 30 mil. Exatamente. Ou seja, não é 10%, é mais. Sim, exatamente. E o que é que você acha disso? Ainda é mais. Não, isto insere-se naquilo que está a passar relativamente à tal diminuição dos 4 mil milhões de euros, que exige, do meu ponto de vista, exige um estudo enfim, relativamente profundo de cada área para ver onde é que é possível, sem, digamos assim, pôr em causa a própria administração. Mas podemos passar de 38 mil para 30 mil militares? Não lhe sei responder. Qual é a sua sensibilidade? A minha sensibilidade é que não, mas eu não lhe sei responder. E não lhe sei responder pelo seguinte, porque para se fazer isso, o que se devia fazer era, primeiro, completar o ciclo de planeamento estratégico em curso. O Governo, e bem, através do Ministro da Defesa, o ano passado, no verão, entendeu que o ciclo estratégico que tinha iniciado em 2003 com o Conselho Estratégico de então estava ultrapassado por razões que o Sr. Doutor já indicou, que foi a revoltas árabes,
a crise económica e financeira e, basicamente, a alteração do esforço dos Estados Unidos da região da Europa para a região da Ásia-Pacífico. Mas esclareça-me uma coisa que eu tenho Mas deixe-me acabar de dizer como é que se chega a uma solução. Ela é muito curiosa e apressada. Portanto, não, temos que cumprir o plano, doutor Medina Carreira. Mas isto é essencial, doutor, isto é essencial. Portanto, a partir desse trabalho de concepção estratégica, chega-se às capacidades de Portugal precisa. Mas vamos escalpelizar este número para que as pessoas em casa compreendam. Destes 38 mil efetivos, quantos são do Exército, da Força Aérea e da Armada? Sim, isso anda à volta, a Armada tem à volta de 12 mil, 12, 13 mil, o Exército tem à volta de 15, 28 mil, 28 a 30 mil no conjunto, não é? Sim. E o resto é da Força Aérea, que são os que têm menos efetivos. Portanto, o que tem mais efetivos é o Exército, depois a Marinha, depois a Força Aérea. Ó, Sr. General, e estes 38 mil homens, o que é que fazem? Bem, quer dizer, a Marinha... Nós não podemos dizer os homens. Os homens guarnecem as unidades e as mulheres guarnecem as unidades e o equipamento para a Marinha fazer operações navais, a Força Aérea fazer operações aéreas e o Exército fazer operações terrestres. Isto, enfim, para quem está a ouvir, não fica muito esclarecido. Mas, por exemplo, é preciso controlar o território nacional, a terra. Nós temos uma configuração terrestre que é quase arquipelágica, portanto temos o continente e temos 2 arquipélagos de grande importância estratégica, temos um espaço marítimo enorme e um espaço aéreo ainda maior, porque nós temos responsabilidades de soberania e responsabilidades que, digamos assim, o concerto internacional nos obriga, o caso da busca e salvamento, etc. Portanto, e depois desempenham esse conjunto de meios e de força e de capacidades que fazem a defesa do país, que é, digamos, a sua função fundamental. Essa defesa do país hoje, relativamente ao território nacional, não é tão premente porque não há grande probabilidade de haver ações diretas sobre o território nacional, a não ser ataques terroristas, mas pode mudar-se, digamos, rapidamente o cenário. Mas existem uma série de instabilidade em todo o mundo que precisa de ser neutralizada para que o país não venha a sofrer os efeitos dessa neutralidade. É aquilo que nós chamamos as missões de apoio de paz, que chamamos as operações internacionais, a produção, o ZOV, o Afeganistão, a África, é produzir segurança internacional. Depois deixe-me dizer as outras 2 missões, senão a gente não entende. Depois tem uma missão muito importante, que é ser o último garante da autoridade do Estado. Isto é, o Estado, e vem na Constituição que as Forças Armadas garantem o funcionamento das instituições democráticas, numa situação de anarquia, numa situação de grande dificuldade, as Forças Armadas podem atuar sem declarar o estado de sítio ou estado de emergência. E, finalmente, dado que muito do seu equipamento pode ser utilizado noutras tarefas que não sejam as operações militares, podem e devem efetuar aquilo que nós chamamos de operações de apoio público, apoio de emergência. No Líbano foi muita engenharia para lá. Exatamente. Ora bem, portanto, há aqui um conjunto multifacetado de missões que dá uma percepção, quer aos países que têm interesse naquilo que se passa no nosso espaço geopolítico, quer aos cidadãos portugueses, às instituições portuguesas, enfim, aos empresários, etc., de que existe aqui não existe um vazio do poder na nossa área específica e existe, digamos, a capacidade de evitar situações de grande perturbação. Muito bem. Dr. Medina Carreira, qual é a sua percepção sobre as Forças Armadas em Portugal? Bom, eu sou suspeito porque eu fui educado militarmente, como se sabe, ou como você sabe, e o Sr. General também, portanto sou sempre muito um fã das Forças Armadas. Mas esta não é a percepção geral do país. E eu creio que desde que as guerras coloniais acabaram, o país em si mesmo, se fosse convidado para um referendo, votaria a extinção das Forças Armadas. O país pensa que o que é necessário são realmente as forças policiais. Bom, e este esclarecimento que o Sr. General deu é muito importante porque eu entendo que nós estamos